Agora temos áudio. Agora sim, temos live. Esqueci-me de carregar nos pés. Boa. E estamos com um bom aspecto. Estamos com um bom aspecto, estamos novos, ainda estamos vivos. E pronto. Beber água, isto é água só. Olá, viva, bem-vindos ao TTL Season 4, episódio 4, com um convidado especial que já entrou. Olha, que parece ser o Pedro Teles. É verdade, não sei se já o conheces. Ele está. Ora, aí está. Olá, Pedro, estás bom? Olá, estão a ouvir ou não? Sim, mas convém se calhar colocar o microfone um bocadinho mais alto. Estás um bocado transparente. Já não estás transparente. Ok. Estás a fazer o quê? Bem, estamos lives hoje no Twitter. Aqui uma experiência do meu lado para ver se este software resulta e funciona bem com todas as plataformas de stream. E pronto. Hoje o Marco não se pode juntar a nós, porque acho que a crença que lá em casa aquilo foi complicado. E o que vais a fazer, Basílio? Apontar para o Pedro? Posso. Acho que a coisa foi complicada. Esse onde está o Pedro, esse onde está o Vitor, que a minha mão não sabe, mas... Tá bem. Sim, foi complicado porque a criança do Marco não dormiu durante a tarde e, portanto, não colaborou. Exatamente. Não colaborou. Não colaborou. Não é fácil. Olha, Pedro, tens filhos? Tenho uma. Cool. Pronto, era só isto. Tenho uma com 4 anos e que já não dorme a sexta à tarde, portanto. Já está na cama. Fizeste muito bem. O Pedro, até há pouco tempo, estava a viver aqui neste país. E depois Ok, cool. Ainda estou a viver aqui porque... ainda está? Tecnicamente comecei em Copenhague no dia 1 de março. Estive lá uma semana, vim para cá e entretanto fecharam as fronteiras. Parece-me bem. Estou aqui do outro lado da M4, no final da M4, mas ainda no Reino Unido. Quando dizes o final da M4, tecnicamente estás aonde? Gales, em Swansea. Caramba, estás mesmo no final da M4. Mesmo no final da M4. Estás mesmo naquela partezinha onde o país acaba e depois há assim tipo um bocadinho de água e estás do outro lado. Exatamente. É pá, que giro. Por acaso não estive assim ainda. Mas tem que ir fantasy. Toda a gente diz que isso é um sítio muito giro para se estar. Uma das poucas praias de areia branca da ilha. Correto. E tu, Vitor, estás aonde? Eu estou perto da M25. Do outro lado de onde tu estás a morar. Quase te consigo ver. Pronto. Então, Canário Wharf. Caso não sabes, Pedro, eu e o Basílio somos vizinhos, infelizmente. E pronto. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Eu vivo claramente a walking distance desta criatura. É sempre mau. Há malta que vai ao Tesco e tem problemas de apanhar o vírus. O meu problema é ir ao Tesco e ser apanhado por este gajo. Está-me sempre a pedir dinheiro para caramelos e coisas. É verdade. É verdade. Mas por outras vezes, quando nós vamos andar, o meu problema é que tu conseguis-me apanhar. Portanto, é um bocado mais complicado. Bem, nós tínhamos assuntos para falar hoje. Temos temas. Olha que giro. Temos temas. Se estiveres parado... Eu estou só a exibir a minha t-shirt. Vá. Tá bem. Ok. Continua lá. Tema 1. Temas para hoje. E como o Pedro, pensava que tu estavas noutro país, afinal ainda estás no Reino Unido. Como é que está as entregas do supermercado e da Amazon aí pelo outro lado? Se ainda continua a existir ou está muito mal? Isso é uma boa pergunta. As da Amazon estão variáveis, tanto dizem que demora um mês como aparecem no dia seguinte. No que toca a supermercados, ontem fiquei feliz da vida, eu consegui marcar uma entrega do Tesco para terça-feira. E foi a primeira vez em 2 semanas que consegui uma coisa dessas. Portanto, fiquei bastante satisfeito com isso. Mas anda assim um bocado difícil ter acesso a esses luxos de primeiro mundo chamados de entregas em casa.
Pois, eu aqui em Londres ainda não tive grandes dificuldades, quer dizer, as últimas coisas que eu mandei vir na Amazon chegaram no dia seguinte, mas não ando a comprar. Já chegou a tua Penis Enlargement Pump, aquele que tinhas dito que ias comprar, que era... Não, porque eu não sabia, Desculpa, tu não me deste o teu número e eu não sabia o que é que havia de comprar para ti. Ok. Olha, Não compro mesmo para ti. Não compro mesmo que quis comprar para ti. Não é o maior. E como este ano não vais passar os teus anos aqui, paciência, fica para o próximo ano, não há problema. Mas o que eu estava a dizer, as deliveries aqui, acho que elas ainda estão a existir. A Amazon, de coisas não essenciais, já despachou isso para abril. Sainsbury's, fui ver há 2 dias atrás e não consegui nenhum slot nas próximas 3 semanas. Presumo que Ocado, Tesco e os outros todos basicamente pelo mesmo caminho. Mas olha que eu noto tudo o comércio já bastante normalizado. O nosso Tesco pequenino tem leite, tem ovos, tem arroz, coisas que desapareceram. O Lidl tinha pacotes de rolo de papel higiênico. Eu borrifei para isto, não andei a comprar papel higiênico desde essa história toda. E hoje de manhã passei no Lidl, aqui à porta. Tinha rolos de papel higiênico e disse, ok, estou a brincar com coisas sérias, vou chegar a comprar. Olhei, era uma embalagem de 24 rolos. Eu ia pela rua fora com uma embalagem tipo, maior do que eu. 24 rolos, porque eles não tinham menos do que aquilo. Eu vi uma piada que era em 2034 os nossos filhos e na mesa da ceia de Natal ainda vão dizer, e agora vamos abrir o último rolo de papel higiênico de 2020 da grande recessão que ainda tinha um voo ainda lá em casa. Basicamente é isso. Vai ser complicado. Mas eu ainda tenho papel higiênico por abrir. Estou à espera de ver a grande recessão do papel higiênico, que eu consiga trocar isso por, não sei, um cacho de bananas, uma coisa qualquer, não sei, vamos ver. Não, mas acho que isso está bastante normalizado já. Posso dizer-vos que ontem estava a falar com colegas meus de Copenhaga, em que me disseram que a única coisa que faltava nos supermercados lá era fermento. Portanto, fermento padeiro. Tudo o resto havia. A única coisa que escutou foi fermento padeiro para as pessoas. Eu não percebo isso. Em casa. Eu não percebo isso. Primeiro foi papel higiênico, depois foram os ovos, a seguir é o fermento que toda a gente anda a fazer pão em casa. Eu não percebo o que a malta anda a fazer. Mas o fermento eu percebo, porque eu efetivamente tenho andado à procura de pão e, por exemplo, as padarias, algumas delas simplesmente deixaram de funcionar, o Tesco não tem pão. Portanto, imagino que a malta, estou em casa, vou-me divertir, vou fazer pão. E fermento, nunca houve muito fermento nos supermercados, não era um produto que saísse assim tanto quanto isso, portanto era fácil de escutar. Chegam lá, o habitual, entra um bombeiro, um padre, uma prostituta, entram no supermercado e vão comprar fermento. Pronto. O padre sai lá de mãos a abanar, só ouvir 2 pacotes. Isso é uma piada um bocado estranha, mas pronto. É um clássico meu. É adaptado aos tempos modernos. É verdade. Mas o que me leva depois a falar no outro tópico, que é há uns tempos atrás as pessoas não tinham loja online. Hoje quem não tiver uma loja online basicamente não vende. Sim. E tudo o que é entregas ao domicílio vai começar a faturar. Há uns tempos atrás, aliás, a notícia de ontem, salvo erro do Expresso ou do Jornal Notícias, foi que os CTT em Portugal iam abrir mais lojas. Portanto, há um mês atrás iam fechar, agora iam abrir mais 60 lojas. Porra! Coisas. Eu achava que esta cena do Covid que ia limpar qualquer coisa decente, mas não. Parta. Eu tenho um posto de CTTs. Os tipos dos correios continuam a faturar. E mal. Fazem o mau serviço e continuam a faturar. Tenho um pó essa empresa que é uma coisa do além. Mas o que eu já vi aqui, e que não sei se estás nos grupinhos da Facebook aqui da região, da zona, houve muitas lojas independentes que tiveram de ter sites WordPress à pressa para poder vender produto. Portanto, tiveram de ir online, porque a loja fechou offline e tiveram de ir online. Não há outra alternativa. O que leva depois para esse tópico, que é, nos próximos tempos, não se sabe muito bem quando, durar quanto tempo, mas
as pessoas precisam ter uma presença online, uma loja para vender produtos e as coisas precisam lá estar e precisam ter uma boa cadeia de distribuição. Isso vai ter de mudar para toda a gente, caso contrário não vamos ter acesso a nada, não podemos ir às lojas, não podemos comprar. Isso tem de passar para toda a gente. Já viram aí, Pedro, aí no teu lado, a grande diferença de pessoas que vendiam só tinham lojas físicas e começaram a vender coisas online? Ou ainda não viste nada? Não, nem sequer nos restaurantes. Os que já estavam em serviços como o Deliveroo continuam. Os que não estavam, pelo menos que eu visse, não passaram a estar. No que toca a lojas propriamente ditas, não posso, não sei dizer se passaram a ter coisas online ou não. Duvido, tenho muitas dúvidas que o tenham feito, nomeadamente de um dia para o outro. Havia muita malta que vais lá e aquilo está claramente um site do WordPress com um monte de coisas, o nome do seu produto aqui, produto exemplo. Sim, há muita malta que está a arrancar com coisa assim em cima dos joelhos. Viste mesmo que eu. Estou-me a referir exatamente a isso. Um site que foi criado à pressa para vender produto local, coisas, porque não tem de jeito nenhum. Mas pronto. O que é bom, porque daqui a alguns meses esses websites todos vão estar a ser um alvo de ataque, porque não estão atualizados e instalam qualquer plugin à pressa para fazer as coisas. Portanto, vai ser uma boa coisa no futuro. Sim. Por outro lado, notícias daqui também é que os key workers, que há um tempo atrás não eram considerados key workers, não é? Portanto, eram considerados low skill workers, portanto, a malta que apanhava fruta, a malta da construção, as enfermeiras, tudo que ganhava entre os 23, abaixo dos 23, das 23 mil libras ou 25 mil libras, era low skill workers. Agora são os únicos workers que nós temos. Não temos rigorosamente mais ninguém, porque tudo o resto está em casa e não há grande alternativa. A notícia aqui foi que eu vi que querem mandar vir, e usando o famoso Paulo Futre, chartas e chartas de imigrantes da Polónia e que mandámos embora, que este país mandou embora, querem mandar trazê-los novamente para vir apanhar a fruta que é precisa para este país. O que é estranho, as coisas mudaram rigorosamente de um dia para o outro. Como é que tu, Pedro, tu estás, aliás, planeaste mudar para a Suécia, certo? Dinamarca. Grande país. Bom país. Copenhaga, essa cidade solarenga da Suécia. Sim, exatamente. Não vemos mais. Tá bem, mas há outros benefícios, não só do sol, não é? Enfim. Eu sempre achei o Reino Unido menos pragmático do que as pessoas o pintavam. E há muitos anos digo isso, nomeadamente aos meus amigos e às pessoas com quem me dei em Portugal. Não é um país propriamente pragmático, mas também, nomeadamente a nível político, é um país que não tem problemas em tapar o sol com a peneira e dizer que sempre a tapou, que quem está a olhar é que está enganado. E portanto, ver as notícias que vimos hoje a dizer que o governo está a pensar, de facto, mandar vir charters de imigrantes para apanhar a fruta e apanhar as colheitas durante o verão, enfim, era óbvio, quer dizer, eu lembro-me na altura do referendo do Brexit de dizer que as pessoas deixaram de vir para cá como deixaram de vir e que isso ia ter impactos na produção, na produção da agricultura e, portanto, e as conversas de género serem, não, mas isso significa que os salários vão subir e, portanto, as pessoas daqui vão trabalhar para os campos. Não vão. Acontece em todo lado, portanto, em Espanha não são os espanhóis, no geral, que apanham as colheitas, em França também não, em Itália também não, na Alemanha também não, aqui também não, portanto, é sempre gente que vem de outro país e que está disponível a trabalhar de uma forma que as pessoas do país onde estão essas colheitas não estão dispostas. Infelizmente é assim que a coisa está. E portanto não me admira que eles estejam agora, obviamente, entre a espada e a parede, porque o que vai acontecer é que provavelmente este verão as colheitas em todo lado da Europa, pelo menos, não vão ser tão boas como foram no passado recente, ou não vai ser possível comprar no mercado como era possível no passado recente. E, portanto, corre o risco de ficar com uma situação em que as lojas passam a estar perenemente vazias, em que aquilo que é um problema de que as pessoas estão a se abarcar ou estão a comprar mais do que é suposto comprar, chegas ao verão e as pessoas não estão a comprar porque não há. Porque não há aqui e também não há nos outros países. Os outros países o que é que vão fazer? Vão manter a produção nos seus países, nomeadamente os países dentro da União Europeia. É natural
que façam de alguma maneira, embora o Reino Unido ainda esteja na fase de transição. Portanto, admito que o governo, entre ter uma situação em que as pessoas não têm comida ou não têm tanta comida como estão habituadas, ou tenha que, como dizem os ingleses, eat crow, pelo facto de aceitar imigrantes nesta altura de necessidade, vai aceitar os imigrantes. Sim, mas eu acho que a fruta vai haver sempre. O que vamos discutir é o preço a que a fruta está a ser vendida cá. Em última análise, podemos sempre. Há outras coisas que estão mais acessíveis e que as pessoas vão se habituar a comer mais porque são verdadeiramente boas e ninguém ligava, como por exemplo a couve de Bruxelas, que é uma delícia, e há malta que é fundamentalmente contra isso. E agora vão começar a comer mais. Me dá uma ideia que 2/3 das pessoas. O Pedro está-se a revirar as entranhas com couve de Bruxelas. Parece-me só 1/3 das pessoas é que gostam de couve de Bruxelas, pá. Não tem assim muita gente. Não, mas será uma questão económica em termos de. Será uma coisa que será resolvida em termos de preço. E haverá sempre. Tu não está alguma coisa. Bananas tem sempre. Pedro, não estás a alguma diferença na tua faculdade antes e depois do Brexit? Enquanto estava aqui, sim. Notei uma certa. Como é que eu ia te explicar isto? Um certo desinvestimento em determinadas áreas, à medida que, enfim, mantinha a mesma conversa de não, isto é importante, é internacionalização, isto e aquilo e aquilo outro, mas notei um certo desinvestimento, e notei claramente que as prioridades estavam no outro lado, apesar da conversa ter sido diferente. Mas, apesar de tudo, o ensino superior não foi dos sítios mais desagradáveis para estar como estrangeiro. Mas também era fácil perceber qual é que era quais é que iam ser as consequências do Brexit para nós. Portanto, para pessoas que trabalham em determinadas áreas que sejam mais internacionais ou mais europeias, obviamente ficar no Reino Unido a médio e longo prazo não era compatível com ter uma carreira, porque significa que ou mudas de carreira completamente ou aceitas que vais ficar entalado ou encalhado onde estás, ao nível onde estás. E, portanto, eu pessoalmente não queria isso para mim. Portanto, já há bastante tempo que estava a pensar sair. Mas nota-se uma diferença de, não direi de tratamentos explícito, mas em termos de interesses nas universidades, apesar do que elas vão dizendo formalmente do que é que querem fazer e o que é que desejam para o futuro. Olha, uma coisa que eu notei é que eu tenho 3 crianças e elas estão em Portugal, não estão aqui comigo, mas notei que em Portugal o sistema de ensino à distância é inexistente. Quer dizer, elas vão para casa, levam os trabalhos de casa e rigorosamente não têm mais nenhum apoio. Não há ideias do que é que se vai fazer, não há nada. Vocês na vossa universidade tinham algum sistema que funcionasse à distância? Alguma coisa de certo? Queres que eu te responda em relação a Copenhague ou em relação a aqui? Os dois, talvez. Copenhague, eu acho que estavam relativamente bem preparados. A impressão que eu tenho, apesar de eu não estar a dar aulas lá, e, portanto, acompanho as discussões dos meus colegas e tem sido um stress enorme para toda a gente estar a dar aulas porque tem que passar a dar online aquilo que estavam fisicamente e, portanto, é uma necessidade enorme de um momento para o outro desenvolver as competências que não tens necessariamente. Em relação a Swansea, enfim, a minha mulher ela também é académica e tem um mestrado feito à distância, e, portanto, estava perfeitamente por dentro disso e ela não a afetou. Mas, em termos de decisões, a forma como as decisões foram tomadas e a forma como os sistemas foram preparados ou não, apanhou as universidades britânicas um bocado descalças. Essa é a impressão que eu tenho ao falar com os meus colegas daqui. Mas mesmo em Copenhague, mesmo na Dinamarca, os meus colegas dizem-me de situações em que era suposto ter acesso a determinados serviços, nomeadamente software as a service, e que não têm porque, imagina, foram compradas 750 licenças para toda a Dinamarca, para todo o sistema de educação da Dinamarca, e, portanto, só tem 750 licenças para usar um software específico. Não vou dizer qual é, mas é um que ia ser considerado importante para esta fase e não conseguem usar.
e portanto há uma necessidade de adaptar aquilo que têm. Portanto, no caso da Dinamarca, no caso da CBS onde eu trabalho, o que eles usam é o Teams, portanto, o Microsoft Teams, e quem quer usar Zoom usa, mas está por sua conta, sem licença. Agora, as universidades britânicas foram, na minha opinião, foram apanhadas mais desprevenidas, e em termos de comunicação, em termos de decisão, não foram tão claras e tão proativas em gerir a mudança proativamente, e foram mais acontecimentos. Eu acho que nós temos de voltar. Sim, diz. Eu acho que nós temos de voltar ao tempo da Universidade Aberta, que tinha a manhã toda sim, RTP2. Era isso que eu ia dizer. Há 20 ou 30 anos atrás. Que isto era dos tempos de... Oh, mãe, cala-te um bocadinho. Esparta. Vocês provavelmente não se lembram, porque isto era do tempo da Heidi e do Marco. Mas eu fiz os meus primeiros... que seria o 5º e 6º ano, na telescola. Da telescola que era... Não foi, não. Sim. Foi na Farinha Amparo? Cala-te. Nem sei porque é que é nestas. Mas era uma coisa, era uma estrutura que funcionava muito bem. Tínhamos conteúdos de qualidade. Era difundido na RTP2, salvo erro. Nós assistíamos às aulas, tínhamos um monitor connosco dentro da sala, que era alguém que não tinha que ter formação da matéria que estava a ser dada. Recebíamos os testes pelo correio, fazíamos os testes. Portanto, não havia um gap tão grande entre o que era a telescola, a experiência que a malta tinha na telescola, e aquilo que é necessário agora. Noto que todas as lições que nós aprendemos na telescola foram completamente perdidas. As minhas filhas agora estão em casa, uma delas está no secundário, e estão completamente sem saber o que fazer em tempo de aulas. Acho que toda a experiência que se teve em Portugal, elas estão a estudar no estrangeiro. Eu estou em Londres e elas estão a estudar no estrangeiro. Eu sou assim um gajo rico. Destas duas vezes está em Portugal, não foi? Exato. E nota-se que aquilo que se aprendeu com a experiência da telescola era algo que era fácil usar como uma stepping stone para o que é agora ensinar à distância. Não sei exatamente o que é que aconteceu. Acho que houve um gap muito grande entre as duas coisas. Parecemos a reinventar a roda agora. Há um gap claramente muito grande. Enfim, a minha filha está cá, portanto, estamos cá todos aqui em Swansea. E na escola dela, eles usam uma app que é o Class Dojo para comunicar com os pais. E, portanto, todas as comunicações são feitas por aí hoje em dia. Portanto, essa parte está relativamente modernizada, para o melhor e para o pior. Mas quando passaram a ter que fazer tudo online, as escolas também não têm sistemas para isso. Ela de manhã está nas aulas, está na escola propriamente dita, e depois à tarde está na creche, e na creche tentaram organizar, acho que foi bem na quinta-feira, ela estava comigo, uma sessão de cantigas via Zoom. Epá! o que eu me ri com aquilo que eram os meninos aos gritos, pá, a rapariga a tentar cantar as músicas, e pá, eu fora da câmara a rir-me que nem um perdido, porque não dava, era impossível. Portanto, mais uma vez, eu não acho que aqui as pessoas estivessem preparadas, e isso é uma impressão que eu tenho do Reino Unido no geral, é esta impreparação para lidar com alterações de circunstâncias que aconteçam muito depressa ou que possam ser previsíveis, ou seja, há uma falta de capacidade de ver os problemas, exatamente, de ver os problemas, de ver o risco e preparar para esse risco. É uma impressão que eu já tenho do Reino Unido já há bastante tempo, mais agora. Business continuity. Ouvi dizer que Exatamente. há malta a escrever artigos disso e não sei o que mais em websites. Desde que sim. Esta é uma referência aqui à minha pessoa. Business continuity é um dos artigos, um dos produtos que se nota mais agora a malta a perceber. Isto realmente tem que existir, porque há uma consciência de que interrupções destas no business as usual serão cada vez mais habituais. Não porque aconteçam desgraças de uma forma mais frequente, mas porque cada vez mais temos uma economia global em que as desgraças mais facilmente se transmitem umas às outras.
Ou seja, pá, tu aí entre Swansea, não sei se tens noção de alguém infectado, não sei se conhece alguém que tenha sido infectado com o Covid-19, ou Diretamente, com o 20, pessoalmente, ou com o 18. Pessoalmente não, mas há aqui casos, já há aqui bastantes casos aqui perto, e há um foco bastante grande, não em Swansea, mas do outro lado de Cardiff, onde a gestão, mais do que a gestão, disse-me a minha mulher, foi a forma como foi feita a triagem nos hospitais, não estava a ser bem feita, e portanto rebentaram o número de infectados aqui em Gales, e de facto, per capita Gales tem quase tantos casos como Londres. Eu acho que nós já estamos no final de março e ainda não houve um upgrade do Covid-19. Já estamos em 2020. Eu acho que já devíamos ter levado com um upgrade do Covid-20. Não sei o que está a passar. Ainda temos com a versão do ano passado. Eu acho que só chega em outubro. É o update de outubro. Sim. Passa agora o upgrade de outubro. Agora tive um flashback com o Windows 95. Que teve quase para se chamar 96 e foi lançado mesmo no final de outubro. Mas Pedro, a realidade no país de Gales e em Swansea, mesmo há 30, 40 anos atrás, mas seguramente há 30 anos atrás, seria o que quer que seja a acontecer no mundo, Swansea não sabia disso. Excluindo a parte de vocês serem a zona onde são emitidas as cartas de condução, é a única razão pela qual o mundo sabe que Swansea existe. Sim, temos aqui estavam muito mais muito mais isolados. Neste momento começa-se a perceber que realmente business continuity é uma coisa que as empresas têm que prestar atenção, não porque haja mais desgraças do que havia antigamente, mas porque há uma maior comunicação das desgraças e são muito mais interdependentes. A Swansea neste momento está muito mais dependente de coisas que acontecem em Manchester ou coisas que acontecem em Madrid do que aconteceria há 20 ou 30 anos atrás. Completamente de acordo contigo, aliás. Eu lembro-me, foi há 2 anos. Viste, Vítor? Viste como é que é? Vês como é que é? Vês? O Pedro está de acordo. Desculpa. É a primeira e última vez que estou a participar nisto. Exatamente, estou no Reino Unido há muitos anos, portanto tenho que ser simpaticamente estou de acordo. Não, mas falando sério, foi há coisa de 2 anos, nós tivemos aí neve, que caiu bastante neve, enfim, para os padrões bichos, obviamente, e a M4 esteve cortada ali ao pé de Cardiff. A M4 esteve cortada um dia e nós ficámos sem frescos nos supermercados uma semana. Aqui não aconteceu nada, aqui não vou, mas porque nevou ali ao lado, ficámos sem frescos no supermercado uma semana. E portanto isso foi... Deu-me para pensar exatamente quais é que seriam as consequências no contexto do Brexit, o que é que aconteceria se houvesse um delay ou um problema dos caminhões atravessarem a fronteira ou o Canal da Mancha ou virem da Irlanda, e portanto o que é que isso iria fazer às cadeias de distribuição aqui do Reino Unido, nomeadamente no que toca à comida. E portanto, quem olha para a comida olha para as outras coisas todas, e é como tu dizes, portanto, hoje em dia é muito mais provável teres efeitos ligados ou teres consequências ligadas em termos de rede de coisas que à partida, ou lugares que à partida não estariam ligados. Eu lembro quando se falava do Brexit, coisas que iam correr mal, toda a gente dizia Project Fear. Isso é tipo, estás a dizer só para meter medo. E depois, quando veio esta primeira vaga, quando começou a falar desta questão do Covid, era nós para já, isso vai ser complicado, a malta vai ter que parar, vai ter que ir para casa, vai começar a faltar comida no supermercado, toda a malta a dizer quem defendia que não se devia fazer nada. Isso é Project Fear. O que é giro que neste momento chegou-se à conclusão de que, em termos argumentativos, qualquer coisa que tu digas, isto vai acontecer, vai correr mal, o contra-argumento é, não, isso estás a dizer isso só para meter medo. A humanidade claramente está a comer baldes de cocó às colheres nesse aspecto, em termos de raciocínio. Em relação ao Reino Unido especificamente, eu tenho a dizer que este país não me desiludiu. Desiludiu-me apenas nas eleições deste final de dezembro. De resto, eu não tinha grandes ilusões. Vim para cá a seguir à votação do Brexit, vim para cá em final de 2016. Gosto de estar aqui em muitos aspectos. Prefiro estar aqui do que estar em Portugal, obviamente, senão não estava casado em Portugal. E este país não me desiludiu, excluindo
aquela votação de dezembro. Mas concordo com o que estás a dizer, e choca-me quando é um país que se distinguiu na minha cabeça, por fazer risk assessments de forma muito mais razoável, mas em algumas coisas falhar miseravelmente. E a mesma capacidade em Portugal, quando é tomada uma decisão política errada, as pessoas simplesmente aceitam, apoiam, e daí para a frente, se tu dizes qualquer coisa do género, mas isto está a correr mal por causa daquela decisão política errada, também estávamos à espera disto, e no fundo estás a celebrar o facto das coisas estarem a correr mal. Não faz sentido. Mas pronto, a quantidade de coisas não faz sentido aqui, para mim, é menor do que no meu passado, portanto, do meu país. Isso pode ser para um próximo episódio. De qualquer das formas, o objetivo deste episódio era só ser de 30 minutos, já passou 1 minuto desses 30. Portanto, eu não sei se nós temos comentários ou não no Twitter, se alguém perguntar alguma coisa, não estou a acompanhar isso, mas foi simpático. Pedro, muito obrigado por teres aparecido e teres feito a vez do Marco desta vez, que ele não apareceu pela segunda vez. Portanto, dá-me ideia que vamos ter de convidar mais umas vezes, se estiveres disponível e tiveres tempo. Talvez depois para um live no Facebook ou no YouTube ou noutra plataforma qualquer. Próximo Instagram. Exatamente, andamos a bater as redes todas. E ver o que é que funciona. Exatamente. Rigorosamente. Mas o Pedro é bom rapaz. Olha, olá. É bom rapaz, é bem falante, sabe o que é que quer dizer. Sim, será um prazer ter-te. E ainda está cá. Ainda está cá. Sim. Obrigado pelo convite. Pedro, muito obrigado. E pronto, eu dava por terminado aqui a TTL e até daqui a 2 dias nós vamos fazer outra sessão. Tá? Obrigado. Tá. Até a próxima. Obrigado.